Fala galera, boa noite. Para quem não viu o vídeo de apresentação, meu nome é Thiago Deluca e vamos dar continuidade às videoaulas. Nesse vídeo eu vou dar continuidade à disciplina Direito Administrativo e vou encerrar o tópico Princípios que a administração segue, que eu já havia começado. É bom salientar também que tanto eu quanto os meus amigos nós não somos professores, deixando claro isso. Estamos apenas compartilhando o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo para concursos. Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre os princípios implícitos que a administração segue. Também são conhecidos como princípios reconhecidos. Vamos lá, começar pelo princípio da supremacia do interesse público. O que seria a supremacia do interesse público? Basicamente, de forma objetiva, seria que o interesse da coletividade está acima do interesse particular. Como assim? Se for a administração direta, o município, o interesse dos munícipes está acima do interesse de um só munícipe, entendeu? O interesse de todos os cidadãos do município está acima do interesse de uma pessoa ou de um grupo pequeno. Alguns exemplos que são clássicos e que vira e mexe caem em prova sobre a supremacia do interesse público é a desapropriação. Pode ter desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Vou colocar aqui. Necessidade pública ou por interesse social. Qual que é a diferença, pessoal? Quando a desapropriação é por necessidade pública, o bem desapropriado vai para a administração. Por exemplo, precisa construir uma escola naquele bairro e vai ter que desapropriar algumas casas. O bem está indo para a administração por uma necessidade pública. No caso do interesse social, é diferente porque o bem desapropriado fica com a própria coletividade e não com a administração. Eu vou ler um trecho aqui do mestre Eri Lopes de Meireles, que ele fala sobre o interesse social. Que legal. O interesse social ocorre quando as circunstâncias impõem a distribuição ou o condicionamento da propriedade para seu melhor aproveitamento, utilização ou produtividade em benefício da coletividade ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do poder público. Então, não resta dúvida que quando se fala em interesse social, fica com a coletividade e não com a própria administração. O princípio da indisponibilidade do interesse público, que sempre cai em prova, é muito legal também. O que significa? Significa que a administração não pode dispor do interesse público por ela administrado. Aí você pensa, meu Deus, como assim? Calma que eu vou explicar. Significa que o interesse público, a administração não pode dispor dele. Como assim? Deixa eu pensar em um exemplo bom. Eu vou e faço uma denúncia de uma obra irregular na Secretaria de Obras da Prefeitura. Aí eu denunciei meu vizinho que tem uma obra irregular e fui para minha casa. Meu vizinho ficou sabendo, me deu uma maleta de dinheiro e falou, vai lá e retira a sua denúncia. Eu vou na Secretaria de Obras e falo, não, eu não quero mais denunciar, estou retirando. A administração pode deixar de vistoriar a obra e fiscalizar? Só porque eu retirei a denúncia? Claro que não. A administração de ofício vai ter que vistoriar e fazer o que tiver que ser feito lá na obra irregular. Por quê? Porque a administração ela não dispõe do interesse público, é indisponível, ela tem que fazer o seu serviço. É justamente por isso também que a lei da improbidade administrativa, que a gente vai discutir mais para frente, ela não aceita acordo ou transação para os casos. Bom, vamos para o outro princípio. O princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade é bem tranquilo. Ele é ligado ao princípio da legitimidade
E é mais um meio que a doutrina criou para ser controlado os atos da administração. Por exemplo, vamos supor que eu possa comprar para o meu órgão cadeiras. Comprei 5 cadeiras. Seria razoável comprar 5 cadeiras de diamante? Claro que não. E ele é ligado ao princípio da legitimidade, porque no princípio da legitimidade, a justiça pode anular os atos que ferem os princípios, não só a lei, mas ferem os princípios também. E se não for razoável o ato da administração, a justiça pode anular o ato. Princípio da autotutela. Esse princípio é legal e sempre cai em prova também. Peraí. Vou colocar uma observação. O princípio da autotutela, pessoal, significa que a administração pode revogar seus atos que considerar inoportunos ou inconvenientes, como se fosse anular os atos próprios. Ela fez um ato, só que ela achou inoportuno ou inconveniente, ela mesma pode revogar os seus próprios atos. É isso que significa autotutela. Ela não precisa ir até a justiça para anular o seu próprio ato. Essa é a súmula 473 do STF, que fala assim. Peraí, deixa eu ler. Aqui. A administração pode anular algo ilegal, aí continua o texto, ou revogar ressalvados direitos adquiridos. Súmula 473 do STF. Agora o princípio da motivação. O que significa o princípio da motivação? Significa que, via de regra, todos os atos da administração devem ser motivados, de preferência escritos, e tem que estar escrito e tá com motivo por que a administração fez aquele ato. Qual que é a exceção? Nomeação e exoneração. E por fim, para acabar com a teoria dos princípios, princípio da segurança jurídica. Esse princípio ele proíbe a retroatividade de novas interpretações da administração. Como assim? A administração, um exemplo. Tem o prazo decadencial de 5 anos para anular atos que favoreçam terceiros. Aí a administração, 6 anos atrás, foi me dar um pagamento, achou que eu tinha direito a R$300 a mais, me deu o dinheiro. Aí passou 5 anos, hoje ela veio me cobrar aqueles R$300 que ela me deu a mais. Ela pode fazer isso? Não pode, por quê? Por causa do princípio da segurança jurídica. Então vou escrever aqui. Caramba, até que enfim. Pronto, proíbe retroatividade de novas interpretações. Vou fazer mais algumas observações aqui. E a última coisa que eu queria falar antes de terminar
essa teoria e partir para os exercícios é que esses dois princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, eles estão de vermelho porque eles são considerados os dois principais princípios. Eles estão como princípios basilares. Então, se cair na prova quais são os dois principais princípios da administração que ela segue, do direito administrativo, são esses dois. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Por quê? Porque, acima de tudo, a administração sempre tem que colocar acima o interesse da coletividade, quando feito frente a interesses particulares, e a sua indisponibilidade do interesse público. Ela tem que agir sem olhar o lado particular. Ela tem que fazer o que é principal à coletividade. Bom, voltamos, agora vamos partir para os exercícios. Só para você se situar rapidamente, a gente acabou de ver a teoria dos princípios implícitos e estudamos supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, razoabilidade, motivação, autotutela e segurança jurídica. Vamos partir para os exercícios. Primeiro, o ato de aplicação da penalidade deverá ser sempre motivado, certo e errado. A questão está certa. Como a gente comentou, o princípio da motivação justamente é isso, que via de regra, tudo que a administração faz, todos os seus atos devem ser motivados por escrito, constando o motivo daquela ação. As exceções seriam nomeação e exoneração de funcionário de cargo de chefia, por exemplo. Vamos para a próxima. Questão da TJ, não coube ali a parte de cima do enunciado, mas fala para escolher a assertiva que fala algo correto. Vamos ver a administração pública não tem disponibilidade sobre o interesse público. A gente já achou, é exatamente isso. A gente estudou o princípio da indisponibilidade do interesse público, que fala exatamente isso. Indisponibilidade do interesse público é a mesma coisa que a administração não tem disponibilidade sobre o interesse público. Alternativa B. Vamos ver. Só para tirar dúvida. A administração pública somente pode revogar atos administrativos, sendo que a anulação apenas pode ocorrer por meio de controle judicial. Está errada porque a administração também pode anular os atos. É o princípio da autotutela. Ela pode revogar os atos por inoportunidade ou inconveniência, mas ela também pode anular os seus atos caso ele seja aivado de vício que torne ele legal. A C. Os atos administrativos são públicos, sendo vedada qualquer hipótese de sigilo. Está errado também. Tem os casos de honra da pessoa, da imagem, e também, por exemplo, o inquérito policial, sigiloso. D. Os atos administrativos são públicos, sendo permitida a utilização da denominação pessoal do agente público. Completamente errada. A gente já estudou em um vídeo anterior, que a gente estudou os princípios explícitos, e um deles era o princípio da impessoalidade. A administração deve ser impessoal. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma escola e colocar o nome do prefeito na escola, que seria o agente público. Vamos para o próximo. Questão da CESP. Caso se verifique durante a realização de um concurso público a utilização por candidatos de métodos fraudulentos para a obtenção das respostas corretas das provas, a administração pública poderá anular o concurso embasado diretamente no princípio da... A resposta é a B, né, pessoal? A autotutela. Como eu disse, ela pode revogar os atos por oportunidade e conveniência e também pode anular os atos eivados de alguma ilegalidade. Então a resposta é a B, a autotutela. Ela não precisa ir até o judiciário, ela tem autotutela para revogar ou anular seus atos. Próximo exercício. Espera aí. Questão da CESP também. Explorando outro princípio que a gente estudou. O princípio da supremacia do interesse público é, ao mesmo tempo, base e objetivo maior do direito administrativo. Até aqui está mais ou menos correto. Não comportando, por isso, limites ou relativizações. Está errado, porque no direito não existe princípio absoluto. Todo princípio é relativo, tem suas relativizações. E
por exemplo, um dos limites do princípio da supremacia do interesse público é respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então tem os seus limites estabelecidos na lei. Próximo exercício. Questão da banca FCC. Eu sei que não está dando para enxergar, mas eu vou ler o enunciado aqui. Aí eu apago ele e deixo só as respostas, para a gente ver qual que é a certa. Diante de uma situação de irregularidade decorrente da prática de ato pela própria administração pública brasileira, é possível a esta restaurar a legalidade, quando for o caso, lançando mão de seu poder. De novo, diante de uma situação de irregularidade decorrente da prática de ato pela própria administração, é possível a esta restaurar a legalidade, quando for o caso, lançando mão de seu poder. Beleza. Quem não conseguiu ver aí, dá pause no vídeo e copia. Vamos ver as respostas. Disciplinar? Não, a gente nem estudou isso. De tutela disciplinar a gente também não estudou. A C também não. Vamos ver a D. De autotutela, que permite a revisão de ofício de seus atos para sanar a ilegalidade. Parece que é essa a resposta. Vamos ver a E. De autotutela, expressão do princípio da supremacia do interesse público, que possibilita a alteração de atos por razões de conveniência e oportunidade, sempre que o interesse público assim recomendar. Não seria alteração ali, né? Seria anulação mesmo, ou revogação. Ah não, no caso seria revogação porque seria conveniência e oportunidade. A gente nem estudou convalidação. E a autotutela, salvo engano, ela é a expressão do princípio da legalidade. Então a questão E está errada, a resposta é a D mesmo. É o princípio da autotutela, que permite a revisão de ofício de seus atos para sanar a ilegalidade. Perfeita, a resposta é a letra D. Questão boa, hein? Vamos partir para o próximo. Questão da CESP. Não, essa já foi, né? Não, essa não foi ainda. De acordo com o princípio da autotutela, o ato administrativo discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário. De acordo com o princípio da autotutela, o ato administrativo discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário. Está errado, pessoal. Ato discricionário, para quem não sabe, é o ato que a administração tem mais de uma opção e ela pode escolher a opção a ser seguida por conveniência e oportunidade, dentro dos limites da lei. Só que mesmo ela escolhendo qual das opções ela vai querer fazer, o controle judiciário sempre vai existir. Tem um controle que ela mesma pode anular seu ato se ela perceber que tem alguma ilegalidade, mas também vai ter o controle jurídico sempre, o controle judiciário. Então essa questão está errada. Questão para escrivão de Polícia Civil. Vamos ver. Pelo princípio da motivação, a administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e pela adequação deles ao interesse público. Não, tem nada a ver com motivação. B. O administrador tem o dever de explicitar as razões que o levam a decidir, bem como os fins desejados e a fundamentação legal adotada. Tá, perfeita, com certeza é essa a resposta. Como a gente disse, motivação é colocar por escrito os motivos, os pressupostos de direito. Pera aí. Vamos para o próximo. Questão legal, hein? VUNESP agora. Os bens e interesses públicos não pertencem à administração nem a seus agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Esta sim a verdadeira titular, esta sim a coletividade, verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. Doutrinador José dos Santos de Carvalho Filho. Aí ele quer saber, com relação a essa frase,
qual é o princípio ligado a isso. E aí ficou fácil, né, que se o interesse público não pertence à administração, ele é indisponível. Se ele é indisponível, o princípio certo é da indisponibilidade. Letra C. Vamos para o próximo. Está acabando. Esse é o último, pessoal. Questão da CESP, promotor de justiça. Ele quer saber qual é a assertiva certa, tá? Vamos lá para A. Constatadas a concessão e a incorporação indevida de determinada gratificação especial aos proventos de servidor aposentado, deve a administração suprimi-la em respeito ao princípio da autotutela, sendo desnecessária a prévia instauração de procedimento administrativo. Essa é uma questão de um nível mais difícil, mas é bom a gente já dar uma trabalhada. Eu sei que vai ter coisa aqui que a gente não estudou, por exemplo, aqui na letra A está errada, porque, segundo o entendimento, tem que ter procedimento administrativo e tem que ser respeitado contraditória e ampla defesa. Então a letra A está errada. Questão B. Segundo o entendimento do STF, para que não ocorra violação do princípio da proporcionalidade, que a gente não estudou, mas dificilmente cai, devem ser observados 3 subprincípios: adequação, finalidade e razoabilidade stricto sensu. Essa questão está errada, porque, segundo o José dos Santos Carvalho Filho, pela doutrina alemã, ela fala que os subprincípios seriam adequação, exigibilidade e proporcionalidade no seu sentido estricto. Então está errada, mas não tem problema vocês não saberem essa. Vamos ver a C, porque vai chegar onde eu quero agora. O princípio da razoabilidade apresenta-se como meio de controle da discricionariedade, que aí você pensa em oportunidade e conveniência, administrativa, e justifica a possibilidade de correção judicial. É essa a resposta. Lembra que eu falei que razoabilidade estava ligada ao princípio da legitimidade? Então, é exatamente isso aqui, ó. Apresenta-se como meio de controle da discricionariedade administrativa. Ou seja, não controla só o que se está fazendo o que está na lei ou não, mas sim se não fere nenhum princípio. E justifica a possibilidade de correção judicial. A resposta está certa. Vamos só ver as outras duas últimas assertivas, mas a resposta você já pode marcar que é a C. D e E. D. O princípio da segurança jurídica apresenta-se como espécie de limitação ao princípio da legalidade, prescrevendo o ordenamento jurídico prazo decadencial de 5 anos para a administração anular atos administrativos que favoreçam o administrado. Até aqui está tudo certo. Mesmo quando derivado de vício de legalidade, comprovada a má-fé. Aqui não. Comprovou a má-fé, você esquece o prazo, porque se comprovou a má-fé, é imprescritível. Tem que devolver o que lesou o erário. Por isso que está errado. Vamos para a E. Fere os princípios da isonomia e da redutibilidade dos vencimentos as alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, mediante a retirada ou modificação da fórmula de cálculo de vantagens, gratificações adicionais, ainda que não haja redução do valor total da remuneração. Não ferem, essa questão está errada também. Então a gente vai ficando por aí com o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muito que melhorar, mas a gente termina o conteúdo de princípios que a administração segue, tanto os implícitos como os explícitos. E acho que de forma genérica, quem assistiu essas duas videoaulas, a primeira dos princípios explícitos e a segunda dos princípios implícitos, com certeza vai se dar muito bem se cair isso nos seus concursos. Obrigado, valeu!